Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Amanda, sou nutricionista, muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se você gosta do meu conteúdo, não deixa de compartilhar, se inscrever e dar o seu like. Fazendo isso, o nosso canal cresce e ajuda mais pessoas, que é o meu objetivo aqui, tá bem? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre emagrecimento. Você tá cansado de querer emagrecer e dieta não funcionar pra você? Você tá cansado de cortar os alimentos que você mais gosta e nada disso ter efeito? Então o seu lugar é aqui nesse bate-papo hoje, porque hoje a gente vai conversar sobre muita coisa. Vamos desmistificar muita coisa. Eu trouxe até meu notebook, porque eu tenho muito detalhe pra conversar e eu não quero esquecer de absolutamente nada. Então bora juntos? Vamos lá conversar sobre esse assunto que todo mundo tá cansado de sofrer? Vamos lá? Eu coloquei vários tópicos pra gente discutir juntos. O primeiro deles, eu quero abrir com vocês é sobre ter uma ideia nova, né? Sobre ter uma ideia diferente. Porque a maior parte das estratégias de emagrecimento, as dietas da moda, vamos dizer assim, todas elas vêm com as mesmas perspectivas de restrição, de cardápio, e não é essa a ideia que eu quero te trazer aqui, tá? Eu quero te trazer uma ideia totalmente diferente. Se isso não tá funcionando pra você, chega de querer ser igual aos outros, chega de querer fazer da forma que os outros estão fazendo, faça da sua maneira. Se eu te disser que tem um outro método, uma forma diferente de emagrecer, sem deixar de comer as coisas que você gosta, você acredita em mim? Você vem comigo? Então, tô contigo. Tô contigo e não largo mais. Vamos lá, gente. O que eu quero falar pra você é que a gente pode sim, né, ter uma alimentação que inclua os alimentos que a gente gosta, que dieta não precisa ser sofrimento, que a gente não precisa ter uma vida dedicada 100% à alimentação que me deixa paranoica com aquilo. Eu quero te dizer que é possível sim fazer de uma forma diferente. E levantando algumas informações, né, os históricos dos meus pacientes, para trazer aqui para você quais são os dois principais alimentos que fazem que as pessoas sofram nesse processo. Chocolate, né? E pão. Então, o chocolate vem em primeiro lugar, então eu vou focar mais nele. Inclusive, eu sempre acabo trabalhando com muitas estratégias para reduzir o consumo de chocolates, o consumo de doces, que é o nosso, que acaba sendo a maior dificuldade das pessoas, tá bem? E na sequência vem o pão. Eu vou focar a explicação toda mais pro chocolate mesmo, tá? Porque eu acredito que pelos históricos que eu encontrei, seja a maioria das pessoas que tenham essa dificuldade para melhorar a alimentação, tá bem? Mas antes de falar sobre esse processo de mudança, o que eu quero falar com vocês aqui? Eu quero falar o que acontece no teu corpo, né? Quando você restringe os alimentos que você gosta. Eu sei que eu já falei algumas vezes sobre isso aqui, mas eu quero aprofundar um pouquinho melhor, né? Quando eu falo pra você que você não pode comer alguma coisa que você gosta muito, já vem aquele sentimento de ansiedade, né? Como assim? Aquele sentimento de que, então eu vou começar na segunda, porque hoje eu vou comer uma torta que eu gosto. Hoje é sexta, vamos dizer assim, né? E é sexta mesmo, aqui em casa hoje é sexta. Hoje é sexta-feira, então eu vou começar só na segunda, porque sábado eu vou comer o bolo que eu gosto, domingo sorvete e hoje eu como uma tortinha pra me despedir. Não é isso que rola? Não é isso que acontece? Você se despede da vida pra começar uma dieta. Que absurdo, né? Então isso já vai gerar em você uma ansiedade, tá? Essa ansiedade já vai acontecer naturalmente pelo fato de você iniciar uma dieta. Junto dessa dieta, dessa ansiedade já colocada nesse momento, vem o sentimento de medo. Que medo? De novo, no medo da frustração, no medo de não conseguir, medo de não chegar no peso que você quer, enfim, surgem vários medos comuns, que são esses que eu citei, e os seus medos individuais, que provavelmente você saiba quais são, né, que você já sentiu em algum momento de dieta, tá? Então vem todos esses sentimentos e também vai gerar aquela questão do proibido é mais gostoso, que eu sempre falo, mas não tenho problema nenhum em repetir pra vocês, que é aquela sensação de ai meu Deus, eu não posso comer chocolate, eu não posso comer chocolate, parece que em todo lugar você vê chocolate, tá? Mas isso é natural. Você já ouviu falar, por exemplo, quando contam pra você assim, uma pessoa X tá grávida, parece que você só vê grávida na rua? Já aconteceu com você? Né? Nossa, tal pessoa vai trabalhar na empresa X, parece que você só vê banner, você só vê coisa daquela empresa X, é a mesma coisa. Você só vai ver coisa relacionada a chocolate, você só vai ver coisa relacionada a doce, porque o seu cérebro vai estar direcionado para aquilo. A gente tira de você, mas o seu cérebro fica totalmente condicionado e direcionado para aquele tema. Então você vai ficar muito mais
ligado naquele doce do que se ele fosse liberado pra você. Então esse é um ponto cerebral muito importante que realmente acontece. É um gatilho, tá, gente? É um gatilho que acontece e ele é muito sério e ele precisa ser levado a sério também no processo de emagrecimento. Então, essas são as coisas principais que acontecem. E aí, o que que isso aqui tudo gera, né? Isso gera um ciclo, uma bola de neve que eu chamo de restrição, compulsão, recaída, arrependimento, né? Na verdade, vem recaída, prazer momentâneo, arrependimento, compulsão, restrição, compulsão de novo. Então, uma bola de neve eterna. Por quê? Eu me restringo, né? Eu não vou comer chocolate durante 30 dias, eu não vou, né? Aí eu tenho um momento que eu falo, eu não aguento mais, eu vou comer todo aquele chocolate que eu não comi nos 30 dias num dia só, tá certo? Fiquei com aquele prazer momentâneo, o chocolate é uma delícia, meu Deus! Prazer momentâneo, comi mais do que eu devia porque eu restringi, não é erro teu, você não é fracassado, é uma reação comum do seu corpo e do seu cérebro quando você restringe, entenda isso, tá bem? Restringiu, compulsão, prazer momentâneo, tristeza, culpa, frustração. É aqui que mora o perigo, é aqui que eu me sinto um lixo, é aqui que eu me sinto um perdedor, é aqui que eu acho que eu não consigo nada, mas é aqui que eu não tenho culpa de absolutamente nada. Eu tô sendo totalmente levado pelo processo, tá certo? E aí eu vou lá, já que eu não consigo fazer nada mesmo, eu vou me chafurdar na minha desgraça e vou voltar a comer tudo que eu gosto como antes eu fazia, tá bem? Por isso que eu te falo desde já, por isso que eu não concordo em fazer dieta, por isso que eu não concordo em tirar nenhum alimento que você seja muito, muito fã, muito viciadinho, tá bem? É por isso, basicamente, por essa bola de neve, pra vocês terem isso muito claro na cabecinha de vocês. Mas, basicamente, esse é o processo que vai passar dentro da sua cabeça. Então, você tá mais tranquilo já? Já deu pra dar aquela respirada, sentir que você não é anormal? Que é uma questão do seu cérebro trabalhando, que ele não tá confortável? Deu pra sentir isso? Que essa restrição vai gerar de verdade, gera em você, gera em mim, gera em todo mundo essa restrição, tá bem? Isso é natural, é uma resposta do seu corpo. Você não tem nada de errado, você não é fracassado. Olha que notícia boa! Você não é fracassado, você não é um lixo, você não é uma pessoa que não consegue as coisas, não tem nada disso. É só uma questão cerebral, tá certo? Diante da adversidade, diante da restrição, tá certo? Então essa é a primeira coisa importante que eu queria trazer pra vocês aqui e explicar bonitinho isso pra vocês, tá? Então, o que eu quero trazer aqui como um grande ponto de importância, tá? Será que manter os alimentos que você gosta não é o grande caminho? Será que manter esses alimentos no teu dia a dia, na tua vida, não é o caminho verdadeiro pro emagrecimento? Mas aí você me fala assim, Nutri, se eu tô acima do peso, é porque eu como esses alimentos, não é? Então o certo seria tirar. Não, gente. Existem alimentos que eu gosto de chamar que eles são sabotadores ocultos da nossa alimentação. Por quê? Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Você pode pegar aí na tua casa um pacote de bolacha, um pacote de torrada e olhar esse pacote. Primeiro que vai ter 500 elementos que você não conhece, né? Se você não conhece, provavelmente não é comida e você não deveria comer. Pra começar, no industrializado é isso que eu tenho pra falar, tá bem? Mas o que eu quero falar é na ordem do teu rótulo. O teu rótulo, ele vem do que tem mais pro que tem menos. Ou que seja, o seu rótulo tá em ordem decrescente. Se a primeira coisinha da lista de ingredientes for farinha, o que mais tem em quantidade é farinha. Tá ficando claro isso aqui? Se não tiver, me manda aqui embaixo que eu explico melhor depois. Farinha é o que tem em maior quantidade no teu rótulo. Açúcar tá em segundo, açúcar é o segundo ingrediente que mais tem no teu rótulo. E aqui que está o pulo do gato. Aqui que criança chora e mãe não vê, hein? Olha só, você pega e você corta o seu chocolate, tá bem? Você elimina ele da sua vida. E aí você vai lá de manhã e come 5, 6 torradas. À tarde, já que você não pode comer o seu chocolatinho, você vai comer uma bolachinha água e sal inofensiva. E no rótulo das duas bonitas, o segundo ingrediente é açúcar. É como se eu estivesse comendo um lindo chocolate disfarçado de bolacha água e sal. Gente, não vamos levar isso ao pé da letra, tá? Porque não tem a mesma composição, não é a mesma receita. Mas o que eu tô te dizendo? Que as calorias vazias, o açúcar, a falta de nutrientes, também tá lá. E eu tô gastando essas minhas fichinhas com alimentos aleatórios, com alimentos que não são extremamente saborosos e que não me deixam extremamente satisfeita. Então, qual que é a grande sacada aqui? Qual que é a grande ideia que eu tenho pra você?
é olhar para esses alimentos sabotadores e tirar esses alimentos que não fazem diferença pra você. Você fala, Amanda, eu sou louca por torrada. A gente conversa daqui a pouco sobre isso, tá? Mas você fala, meu, eu só comia bolacha com sal até ontem porque eu achava que a sapequinha não tinha nada de exagero, era saudável. É uma coisa que você vive sem, que não faz sentido nenhum pra você. Tchau, bolacha com sal. Adeus. Eu tô abrindo espaço aqui, gente, pra comer outras coisas que eu gosto, entende? Então, o primeiro estágio é isso aqui, é entender quais são esses alimentos sabotadores disfarçados, né? É o lobo do Chapeuzinho Vermelho. Então, eu descobri, legal. Eu tiro esses alimentos que eu não faço a menor questão do meu dia a dia, né? Da minha alimentação. Depois disso vem o segundo passo, né? Que é olhar para os alimentos que eu sei que não são tão legais assim, mas que eu gosto muito e eu faço questão. Como é que eu faço, né? Como é que eu olho pra isso? Aí que vai entrar também, gente, o teu pão, o teu chocolate, todos eles entram nesse momento, tá bem? Como é que eles entram? Você vai falar, hoje eu como X quantidades de chocolate, tá? Uma barra de chocolate, vamos dizer assim. Pra quanto que eu vou diminuir isso? Né? Eu acho que nesse primeiro momento, se eu diminuir pra meia barra, eu já consigo seguir adiante. Então, vamos diminuir para meia barra nesse primeiro momento. Vou dar o exemplo do pão. Eu amo pão francês. Eu costumo comer no café da manhã. Eu amo, tá, gente? Amo de paixão. Eu costumo comer no café da manhã e à tarde. Vou deixar só pro café da manhã. O que eu fiz aqui? Olhando caloricamente, gente, como profissional agora, eu já tirei esses alimentos que eu não faço questão, tá? Que eu sei que não fazem bem pra mim, que eu não faço questão. Eu já reduzi porção daqueles que eu gosto muito. Então, eu tô tendo muito ganho aqui. Quem fala que não sabe fazer conta, tá bem? Então, isso é importante a gente já deixar muito claro pra você, como um primeiro passo, tá? Vocês percebem como a gente encontra a simplicidade nesses alimentos? Você não tem que abrir mão de nada, você tem que entender a quantidade correta de cada um para você evoluir a tua alimentação. Não precisa cortar nada. E outra coisa, quando você corta na expectativa de que aquilo acabe, tá bem? Aquilo vai acabar. É uma dieta, é um período, depois eu volto porque eu queria. Isso não vai ter sucesso nunca. Você vai voltar a fazer exatamente o que você fazia antes, você vai voltar com aquele peso todo de antes. Por isso que o ganho de peso ocorre. Por isso que o ganho de peso é tão comum, gente. O reganho de peso. Porque você fica focado, né? Foco, força e fé que falo. Focado ali naqueles dias, naquela alimentação que você não gosta, que você não tem prazer nenhum. E fala, eu não vejo a hora de voltar. Acabou, chegou no peso que queria, voltou, ganhou o peso todo de novo. Faz sentido? Agora tá fazendo sentido na sua cabeça? Você fala, caramba, Nutri, como é que eu nunca pensei nisso antes? Pois é, vamos pensar juntos, tá bem? Tô aqui pra te ajudar a pensar nisso também, tá? E aí, a gente encontra essa simplicidade tendo em mente o quê? Que os alimentos que você ama de paixão, você não tem que abrir mão. Você tem que reduzir esse consumo, tá certo? Eu vou te ajudar um pouquinho mais, vou detalhar um pouquinho mais pra frente como fazer esse processo de limpeza. Mas basicamente é isso que a gente vai trabalhar por enquanto. Antes de seguir adiante, antes de continuar, eu quero contar pra vocês a história de uma paciente minha. Então, uma paciente que quando ela começou comigo, ela tinha um hábito de comer, pode ser tua história, pode te ajudar, tá? Por isso que eu tô contando. Ela comia todos os dias um pacote inteiro de macarrão, ela fazia 2 pratos na hora do almoço, os 2 pratos eram de macarrão, e ela comia pelo menos uma barra de chocolate por dia ou uma latinha de brigadeiro por dia. E aí, o que ela me contava? Nutri, eu faço isso, né? Ela me contou o hábito dela, mas eu não janto, tá? Gente, vamos lá, né? O fato de não jantar não te ajuda a emagrecer. O fato é só um. O jantar, ele vai ser um cálculo do seu dia todo. Se o seu dia todo for equilibrado, o seu jantar tá lá equilibrado, tá super certo, tá tudo bem. Então, o que a gente faz numa alimentação como a dela? Qual que é a sacada aqui? A gente vai reduzir esse macarrão bruscamente. A gente não vai tirar da rotina dela esse alimento, a não ser que ela queira, que ela fala, não quero mesmo, eu acho que não dá pra comer mais, já enjoei. Mas a gente vai reduzir esse macarrão pra 1 porção por dia e vai reduzir esse chocolate inicialmente pra pelo menos meia barra. É isso que a gente vai fazer, tá? Fazendo isso, a gente já tem aí uma diminuição muito grande, um ganho muito grande. Claro que esse não foi o objetivo final dela, né? A gente incluiu muita coisa, a gente melhorou muita coisa, mas pra vocês terem uma ideia, qual foi o primeiro passo? O primeiro passo era aquele macarrão urgentemente ser reduzido, tá bem? E na sequência, reduzir urgentemente a quantidade de chocolate. Isso acontecendo, isso a gente foi um processo, claro, de 1 mês e meio mais ou menos, ela já emagreceu mais de 7 quilos. Então, vocês entendem?
que a gente foi tirando esses alimentos e, lógico, junto a isso também a gente conversou, fomos incluindo outras coisas, melhorando o café da manhã, a gente conseguiu reduzir aí 7 quilos em relação a excessos. E ela jantando, tomando café, continuando a comer o chocolate dela e a massa dela, tá? Só que a gente foi trabalhando até que hoje ela já tá bem no nível avançado, vamos dizer assim. Ela já come aí mais ou menos o macarrão 2 vezes na semana, tá? Uma super vitória para quem come isso todos os dias, tá bem? Porque o que acontece? Ela foi ficando com uma visão de dieta tão forte que ela achava que os alimentos como arroz, feijão iam engordar ela, que qualquer outra batata ia engordar ela, e ela começou a se sentir sem opção. Ela falava, eu não tenho mais opção. Então ela só comia o macarrão, que era a única opção que ela conseguia pensar, e na verdade, entenda isso, tá? Em quantidade grande era muito pior do que qualquer outro alimento que ela tinha retirado da alimentação dela. Então a gente fez a reintrodução, tá bem? Então isso é uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, que é interessante a gente conversar, que é um caso real que é paciente minha, aconteceu. Você deve estar se perguntando, caramba, em 3 meses, 2 meses, perder 7 quilos, ela deve ter tido muita disciplina, né, essa sua paciente. Mas o que eu enxergo nela, claro que ela teve disciplina, porque pra mudar a gente precisa ter, não adianta. Pra mudar com uma coisa pequenininha eu já preciso ter, imagina pra mudar minha alimentação. Mas o que realmente pegou com essa paciente foi a escutativa. Ela teve muita escutativa para desmistificar aquelas coisas que ela acreditava sobre alimento. Aquelas coisas que ela achavam que eram verdades e na verdade não eram verdades sobre o alimento. Coisas que ela acreditou a vida inteira, que ela viu na internet a vida inteira e que não são verdades. Então foi aí que ela conseguiu, deu estalo nela, ela falou, Amanda, é verdade. Eu tô sendo enganada e eu não percebi. Eu não sei a verdade sobre os alimentos. Eu achei que eu soubesse e isso só me engordou. Então, a escuta ativa foi o que salvou essa paciente. E é o que eu te falo aqui. Tenha escuta ativa nesse momento. Acredita no que eu tô te falando. Veja se essas coisas fazem sentido pra você. Se tudo que eu tô te trazendo aqui, que eu tô levantando pra você, não só nesse vídeo, como em vários outros, fazem sentido pra você. Realmente eu já pensei nisso. Ou realmente eu nunca tinha pensado, mas faz sentido. Porque a escuta ativa é o que realmente muda a nossa cabeça. Tá? Porque existe a pessoa que ela vai com o fluxo, sei lá, vou fazer pra ver no que dá, né? Também pode funcionar, tá? Mas existem as pessoas que escutam de verdade, que falam, não, eu realmente tô entendendo o mecanismo, tô entendendo porque não funcionava pra mim. E esse foi o caso dessa paciente. Claro que houve disciplina, mas houve muito do trabalho dela em escutar, em entender que as coisas faziam sentido de verdade, tá bem? Então é muito bacana, eu gosto muito de compartilhar isso com vocês, porque é bom a gente escutar histórias reais, né? Não sou eu que tô te contando aqui que eu li em livro. Eu sempre gosto de falar isso, que leitura é muito importante, ciência é muito importante, estudo é muito importante. Mas a vivência em consultório, a vivência de pessoas ao redor, de pacientes, alunas, né? Alunas dos grupos, futuramente dos cursos também, é muito importante trazer pra vocês, tá certo? Falando sobre as opções saudáveis, né, que a gente conversou, o que eu quero te dizer aqui, né? Quando a gente falou na primeira parte desse vídeo sobre a gente tira esses falsos alimentos saudáveis e traz alimentos saudáveis de verdade, o que não pode acontecer com você aqui, tá? É você tirar esses alimentos da sua vida e encher a tua casa de produto light diet. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma, tá? Não pode. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai encher a tua casa de alimentos que não vêm em saquinho. A gente vai encher a sua casa de fruta, vai encher a sua casa de legumes, de verduras, de castanhas e grãos e afins, tá bem? Mas eu não sou fã de todos os legumes. Quais legumes você é fã? Se você gosta de 2, a gente já traz eles pra sua rotina. 2 legumes e 2 frutas já tá muito melhor do que bolacha, água e sal de manhã e torrada à tarde, tá bem? Então a gente reinsere esses alimentos na tua rotina e tira esses alimentos industrializados. Nutri, mas eu não gosto de nenhum legume, nenhuma verdura. A gente vai precisar fazer um trabalho de inclusão, né? E uma coisa que eu gosto sempre de falar, eu não quero ofender ninguém aqui, eu gosto sempre de deixar isso muito claro. Todos os vídeos que eu faço, a minha prática clínica, ela é sempre orientativa, ela nunca é pra julgar ou pra discriminar absolutamente nada. Mas neste momento nós precisamos agir como adultos. A gente tem que deixar a criança que tem vontades de lado e trazer o adulto pra dominar a situação, né? Deixar a nossa criança interior que toma as decisões dormindo à tarde e traz um adulto responsável aqui
deixo ele bem acordado. Por quê? Porque se eu for só no que eu quero, eu nunca comi legumes, eu nunca comi fruta, e eu tenho essa dificuldade. Eu joguei isso e eu tô me isentando de responsabilidade com esse comportamento, né? Quando o correto é, o que eu posso fazer para inserir esses alimentos? Porque assim, eu não vou mentir para você, tá? Não adianta nada você reduzir um pouco do chocolate, reduzir um pouco do pão e não melhorar a tua alimentação, porque os nutrientes essenciais para o seu corpo funcionar perfeitamente não vão estar presentes. Tá? Eu já te adianto isso. E não vão estar presentes, então você não vai ter um resultado tão bom quanto você deveria e quanto o seu corpo merece de você, tá certo? Então, o que a gente faz nesse momento aqui? Nutri, mas eu não gosto de nenhum. Traz esse adulto pra perto de você e pensa o seguinte, olha só. Até antes desse vídeo, né? Até antes desse vídeo, o que a gente tava fazendo? Restringindo o alimento, sofrendo. Já tiramos esse sofrimento, já tiramos essa restrição. Você precisa se ajudar também. Então, qual que é o teu papel agora? O teu papel agora é pensar, não, eu vou tentar incluir alimentos novos. E como você faz isso? Eu vou te ajudar, tá bem? Você vai pegar os alimentos que você tem certa curiosidade. Olha, eu acho que abobrinha eu comeria. Eu acho que pepino eu comeria. E foca nesses alimentos. Se você não come nenhum, esse é o caminho. Focar naqueles que você acha que você gostaria e tentar diariamente, tentar várias preparações. Não é pra tentar um dia e não gostei. Não. Seu paladar vai ter que se adaptar àquilo, vai ter que se acostumar àquele alimento. Você precisa passar muitos dias comendo ele na sequência, muitos dias repetindo esse consumo para que o seu corpo se adapte a ele. Ele não tá acostumado, né? Ele saiu de torrada, bolacha, para um paladar com mais verduras, legumes. É estranho mesmo, né? É bem esquisitinho pro seu corpo. Então, a gente precisa trazer maturidade para a mesa nesse momento, né? E entender que as coisas, que muitas vezes a gente precisa fazer o que tem que ser feito e não só o que a gente quer fazer, tá certo? Então, é um convite que eu te faço. Junto a essa redução, né, sem excluir os alimentos que você gosta, você vai trazer alimentos novos, vai se esforçar para trazer alimentos que te ajudem no emagrecimento e na sua saúde também, tá? É esse o primeiro ponto que eu quero trabalhar nessa segunda parte do nosso bate-papo aqui. Quanto a alimentos sabotadores, muitas vezes pode ser que você não saiba quais alimentos são sabotadores. Você não tem... Eu acho que eu sei, mas talvez eu não tenha certeza. No dia 2 de fevereiro, eu vou dar uma aula específica. Junto com vocês, eu vou explicar quais são esses alimentos. E você vai conseguir identificar quais alimentos são esses e como tirar eles do seu dia a dia, como diminuir o consumo desses alimentos no seu dia a dia para dar esse primeiro passo, tudo bem? Então, conto com você muito fortemente aqui nessa aula também. A gente divulga isso mais pra frente pra vocês, estou contando em primeira mão, hein? Olha só. Bom, então para sintetizar o que a gente conversou hoje, para fazer um bom resumo, um bom apanhado de coisas, qual é a reflexão, qual é o aprendizado de hoje? A reflexão principal é: tente fazer diferente. Se dessa forma que você vem fazendo a vida toda não está funcionando, fazer dieta restritiva, fazer dieta maluca, dieta com alimentos que você não gosta, vamos fazer diferente dessa vez. Vamos deixar os alimentos que você gosta, vamos trazer alimentos novos e pensar numa redução, tá? Isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar junto. De nada adianta eu restringir e depois voltar para um comportamento muito pior. Isso não faz o menor sentido. Isso não tem o menor nexo, né? A gente tá fazendo errado. A gente tá fazendo errado há muito tempo. Inclusive, muitas pessoas estão começando a perceber isso, que dieta não funciona, não é algo efetivo, tá bem? Então essa é a primeira coisa que eu tenho pra te falar. Ficou em dúvida? Lembra do ciclo que a gente conversou da bolinha de neve? Lembra desse ciclo? Quantas vezes você já passou por isso? E quantas vezes mais você vai passar por esse ciclo se você continuar fazendo as coisas como você vem fazendo? Eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui pra que você consiga fazer as coisas de forma diferente e efetivas, tá bem? Então, pensa bem, olha com carinho e tenta realmente ter a escutativa do eu vou tentar fazer, eu vou fazer diferente dessa vez, porque pode funcionar pra mim, né? E o que eu quero te dizer aqui pra finalizar
Primeira coisa, se você acha que essa conversa que a gente teve aqui hoje é importante, não deixe de compartilhar ela com alguém que você gosta muito, com alguém que possa precisar disso, com alguém que vive de dieta. Não deixa, porque essa pessoa pode precisar ouvir exatamente o que tem nesse vídeo. Então não desperdice essa informação. E a segunda coisa que eu tenho pra te falar é: comece pequeno. Comece por onde você consegue, tá certo? Não precisa fazer a dieta da revista maravilhosa com super grãos da blogueira, não precisa. Começa com o que você gosta e com o que você tem, que você já vai estar muito, muito à frente, tá certo? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. E se eu puder te ajudar de alguma outra forma, deixa seu comentário aqui, que a gente vai fazer um vídeo especial pra te contar como melhorar a sua dificuldade. Um super beijo e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!